Você está realmente vivendo ou apenas existindo? Já parou para pensar se as suas decisões que você toma são realmente suas ou se está sendo levado pela vida e pelos problemas? Como uma folha no vento. Desde que nascemos, somos colocados em uma competição implacável. Trabalhar, pagar contas e repetir o ciclo, dia após dia. Parece familiar? Esse ciclo é o que muitos chamam de corrida dos ratos. Imagine um ratinho em uma roda. Ele corre, gasta toda a energia, mas nunca sai do lugar. Assim vive milhões de pessoas, trabalhando para ganhar dinheiro, pagar contas, ficando sem dinheiro e voltando ao ponto de partida. Esse termo, corrida dos ratos, começou a ser usado em 1929, durante a maior crise econômica do século XX. Nos Estados Unidos, naquela época, o desemprego atingiu cerca de 25% da população. As pessoas que conseguiram se manter empregadas tinham que aceitar salários reduzidos, jornadas de trabalhos mais longas e exaustivas, além de condições terríveis de trabalho. A competição por qualquer vaga era tão intensa que os trabalhadores aceitavam receber cada vez menos, mas trabalhando cada vez mais, tudo para conseguir sobreviver. Mas estar empregado não dava para essas pessoas nenhuma garantia. A insegurança era gigantesca. Hoje você tinha um emprego e sabia a sua rotina, e por mais que fosse pouco o salário, dava para as pessoas conseguirem colocar comida nas suas mesas. Mas amanhã tudo isso poderia mudar completamente e você ser uma das pessoas que fosse demitidas. Pois como havia tantas pessoas desempregadas, não era difícil achar outro profissional com habilidades parecidas, mas que aceitava receber menos e trabalhar ainda mais. Imagina a seguinte cena: uma fábrica suja, com máquinas barulhentas e trabalhadores exaustos, roupas desgastadas, olhares vazios e o som constante do relógio, marcando o tempo de um dia que parece nunca acabar. Era essa a realidade de milhões de pessoas durante um dos períodos mais sombrios da história econômica. Foi nessa época de pobreza extrema, onde a fome e a miséria eram companheiras constantes, que um termo começou a surgir nos corredores das fábricas e nas conversas das ruas: corrida dos ratos. A analogia era perfeita. Como um rato em uma roda, os trabalhadores corriam sem parar, dando tudo de si, mas nunca chegavam a lugar algum. A vida resumia-se a ganhar o suficiente para pagar as contas, sobreviver mais um dia e voltar ao trabalho. Não havia esperança de progresso, não havia saída. E o pior, eles estavam completamente à mercê de seus empregos e seus chefes. Se perdessem o trabalho, não havia outra alternativa. Para eles, o dinheiro não era um meio de liberdade, mas uma corrente que os mantinham presos a um ciclo cruel e interminável. Essa metáfora, criada há quase um século, ainda descreve a realidade de milhões de pessoas hoje em dia. Agora imagine isso: você acorda cedo todos os dias, encara o trânsito ou o transporte lotado, chega ao trabalho e passa horas dando o seu melhor. Cada gota de suor, cada minuto do seu tempo, tudo é dedicado a um único objetivo: ganhar dinheiro. Mas aí vem a grande questão: para onde esse dinheiro realmente vai? O que acontece é que toda a sua energia, o seu tempo, a sua vida estão sendo usados para encher os bolsos de outra pessoa. O dono da empresa, os acionistas, o sistema, e enquanto você coloca o dinheiro no bolso deles, fica preso sem conseguir sair do lugar. É como correr em uma esteira: você corre, 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 mas quando olha para trás, percebe que não avançou nada. Mas por que isso acontece? Porque tantas pessoas entram nessa chamada corrida dos ratos e não conseguem escapar.
Você já parou para pensar por que tantas pessoas parecem presas em uma vida que elas não gostam? Uma rotina sufocante, um trabalho que não inspira, e ainda assim elas continuam ali, dia após dia, sem conseguir escapar. O que realmente mantém essas pessoas nessa situação não é só o sistema, nem apenas o emprego ou o chefe delas. É algo mais sutil, mas igualmente poderoso: a relação que elas têm com o dinheiro. Veja, o dinheiro deveria ser uma ferramenta de liberdade. Ele é o que nos dá escolhas, nos permite sonhar e planejar um futuro melhor. Mas para muitas pessoas, ele se torna o oposto. Ele vira uma corrente invisível. Sem educação financeira, sem saber como lidar com o dinheiro, elas não conseguem usá-lo a seu favor. Pelo contrário, o dinheiro vira o próprio motivo pelo qual elas ficam presas. Quanto mais ganham, mais gastam. Quanto mais gastam, mais precisam trabalhar. E assim, elas se veem cada vez mais dependentes de um sistema que as consome e de um emprego que elas odeiam. E aí está a grande ironia. O que deveria ser uma saída, uma solução, se transforma na prisão. Mas como mudar isso? Como transformar o dinheiro de vilão em aliado? Tudo começa com uma coisa simples, mas poderosa: aprender a lidar com ele, antes que ele continue lidando com você. A maioria de nós aprende desde cedo a estudar, arrumar um emprego e seguir o fluxo, mas ninguém ensina o que fazer com o dinheiro que você ganha. Resultado: trabalhamos a vida inteira, gastamos com coisas que nos traz uma felicidade apenas momentânea e ficamos presos a dívidas e financiamentos. É um ciclo movido por dois grandes fatores: medo e ganância. No início, o medo de não sobreviver nos faz buscar dinheiro para sustentar nossas necessidades básicas. Depois, quando a renda aumenta, a ganância nos leva a consumir cada vez mais. Quanto mais ganhamos, mais gastamos. E assim ficamos presos. Desde pequenos, somos apresentados a um manual, um roteiro de vida que parece estar pronto antes mesmo de aprendermos a questioná-lo. Estude, tire boas notas, entre na faculdade, arrume um emprego e se aposente. Um caminho tão claro que parece ser o único. Mas você já parou para pensar quem escreveu esse roteiro? É como se fosse uma linha de montagem. Tudo segue um padrão. Faça isso, depois aquilo, e o resultado é sempre o mesmo. O problema não é estudar ou se formar. Para muitas pessoas, isso é essencial e pode ser a única opção para mudar de vida. Mas há algo que eles nunca te contaram. Eles te passam o tutorial de como ganhar dinheiro, mas não o que você faz com o dinheiro que você ganhou. Você é treinado para trabalhar, para vender o seu tempo em troca de dinheiro, mas ninguém te mostra o que fazer com esse dinheiro. Como ele pode ser um aliado, uma ferramenta para construir a liberdade que você sonha. E sem esse conhecimento, o que acontece? As pessoas repetem o mesmo ciclo. Trabalham para pagar contas, compram algumas coisas e começa tudo de novo. A questão não é seguir o caminho tradicional, mas entender como sair dele, se quiser. E o segredo está em aprender o que nunca te ensinaram. Como o dinheiro pode trabalhar para você, em vez de ser o motivo pelo qual você trabalha. Então, se o problema não está em como você ganha o dinheiro, mas no que você faz com ele, o que será que falta para virar esse jogo? Talvez seja a hora de reescrever o roteiro. Falar isso pode parecer estranho para algumas pessoas. Afinal, para muitos, se tem dinheiro sobrando na conta, a lógica é simples: gastar com algo que traga alegria imediata. Mas será que essa é a melhor escolha? O que muitas pessoas esquecem é que o maior presente que você pode dar a si mesmo não está nas coisas materiais, mas sim na liberdade. Liberdade de não precisar vender o seu tempo para outra pessoa, de não estar preso a um chefe ou a um
emprego que você odeia. Isso sim é o investimento mais importante que você pode fazer em sua vida. E para alcançar essa liberdade, o primeiro passo é saber exatamente onde o seu dinheiro está indo. Sem isso, você continuará correndo em círculos, gastando energia sem sair do lugar. Mas por onde começar? Parece assustador, não é? Afinal, a bagunça financeira pode parecer maior do que é. A boa notícia é que há um caminho claro e ele começa com algo muito simples: perceber que existe um problema. Reconhecer isso não é uma fraqueza, e sim uma coragem. Depois disso, é hora de agir, criar um plano. E o começo desse plano não envolve mágica, mas sim conhecimento. Buscar entender sobre o dinheiro, finanças, prioridades. Só que conhecimento sem ação não muda nada. Por isso, o marco zero de qualquer transformação financeira é se livrar das dívidas. Com as dívidas resolvidas, o próximo passo é construir uma reserva de emergência, algo que cubra pelo menos 6 meses das suas despesas. Quando você fizer isso, sentirá algo que talvez você nunca tenha sentido: liberdade para respirar, para arriscar e para sonhar. E aí sim, com essa base sólida, você pode dar o próximo passo: criar novas fontes de renda. Esse é o ponto onde a corrida dos ratos finalmente termina, porque nesse momento o dinheiro começa a trabalhar para você e não o contrário. Então a pergunta não é se você consegue sair da corrida dos ratos, mas se você está disposto a dar o primeiro passo, porque no final a liberdade é a melhor recompensa que você pode conquistar. Se gostou do vídeo, vai gostar desse outro aqui também.